Olá, companheiro, tudo bem? Meu nome é Eduardo Rodrigues, eu sou advogado e tesoureiro do PDT da Bahia e estarei aqui com vocês sendo facilitador da ULB nesse curso de Direito Eleitoral preparatório para as eleições de 2012. No dia de hoje, nós trabalharemos algumas questões introdutórias ou questões preliminares. Se diz preliminares, aquelas questões que têm que ser resolvidas antes da questão de fundo ou antes da questão principal. É exatamente isto que vamos fazer hoje. Vamos trabalhar algumas questões de democracia, separação de poderes, a fim de que todos possamos ter um conteúdo básico e possamos entender melhor aqueles assuntos que virão no futuro, como propaganda eleitoral, convenção, elegibilidade e outros. Em primeiro lugar, é bom que saibamos que as eleições são uma conquista da democracia brasileira, uma conquista que muitos brasileiros lutaram e sofreram para que nós possamos usufruir hoje. Uma conquista que tem o legado do Jango, do Leonel Brizola, do Darcy Ribeiro e de muitos outros pedetistas. As eleições são, então, um dos requisitos para que possamos dizer que o Estado é considerado um regime democrático de direito. Sim, para que possamos dizer que uma democracia é completa hoje, nós precisamos ter alguns requisitos. Dentre eles, as eleições periódicas. Mas este não é o único requisito. Existem outros também. Por exemplo, o voto igualitário. Para que possamos dizer que o Estado é um regime democrático de direito, é necessário que todos os cidadãos tenham o mesmo valor para um voto. É a regra do um homem, um voto, onde nenhuma pessoa poderá ter maior valor que a outra. Outro requisito para um regime ser considerado democrático de direito é o pluralismo político. É um requisito constitucional, isto é, a manifestação de vários partidos políticos, abrindo um leque de ideologias para que o cidadão comum possa escolher dentre aqueles qual melhor lhe aprouver. O PDT, por exemplo, é um partido de esquerda com raiz ideológica trabalhista. É uma raiz do socialismo que o Brizola chamava do socialismo moreno. Importante ressaltar que esse pluralismo político também é uma conquista pós-democrática, pois durante a ditadura militar, todos sabemos, alguns direitos políticos foram cassados e entre eles a livre manifestação político-ideológica, sendo que os partidos foram todos extintos. Por fim, também existem mais dois requisitos básicos para que possamos dizer que aquele Estado é democrático de direito: a liberdade de expressão e a liberdade de associação. Duas liberdades demasiadamente importantes para a democracia e que também foram reconquistadas nesse período de redemocratização. Bem, agora que nós já sabemos o que é regime democrático de direito, vamos aprender também o que é democracia. Você sabe o que é democracia? Desde a Grécia Antiga, Aristóteles dizia que democracia era o governo da maioria. Com o tempo, esse conceito se transformou no governo de todos, ou governo do povo. Esse conceito tem se evoluído com o tempo, para chegarmos ao que conhecemos hoje como democracia. Eu queria apresentar para vocês agora um conceito bem mais completo. Vamos ver o slide. Democracia é o sistema de organização política onde a direção dos interesses coletivos compete à maioria do povo, segundo convenções e normas jurídicas que assegurem a participação efetiva dos cidadãos na formação do governo. Este é um conceito do professor Said Malouf. Complicou? Você achou complicado? Veja, meu velho pai sempre me dizia o seguinte: quando um problema for grande ou complicado, o que você deve fazer é dividi-lo em pedaços pequenos, de forma que o problema seja simples e mais facilmente resolvido. É isso que a gente vai fazer. Veja só, democracia é um sistema de organização política. Daí nós já temos que a democracia é um sistema onde aquela determinada sociedade se organiza politicamente, onde os interesses coletivos competem à maioria do povo.
Daí nós já temos um traço da democracia representativa. Os interesses coletivos são geridos, são administrados por um representante colocado lá pela maioria do povo, ou a maioria do povo escolhe seu representante para que ele possa gerir politicamente aquele determinado país, aquela determinada sociedade. Segundo, convenções e normas jurídicas que assegurem a efetiva participação de todos no governo. Daí, nós já tiramos o último requisito da democracia, que é o governo onde todos possam escolher seu representante, mas também o governo que tenha normas e estruturas jurídicas que possam garantir que todo cidadão também possa se candidatar. Estou falando de você, companheiro, que tanto pode escolher seu representante, como também pode ser você mesmo o representante legítimo do povo. Ficou fácil, não foi? Eu disse, quando o problema for grande, divida e vai ficar bem mais simples. Você viu? A democracia é um sistema de governo onde todos poderão escolher seus representantes, mas mais que isso, onde qualquer cidadão poderá também se candidatar em pé de igualdade para ele mesmo ser o representante do povo. Mas não é só isso. A democracia que temos hoje é um pouco diferente da democracia da Grécia. E é isso que nós vamos ver agora. Lá na Grécia, a democracia era conhecida como democracia direta. Lá, os cidadãos não tinham intermediários entre eles e a efetiva participação política no dia a dia da sociedade. Lá, os cidadãos se deslocavam para uma praça pública chamada de ágora, onde todos poderiam dar sua opinião ou seus encaminhamentos para que fossem efetivadas algumas ações políticas na cidade. Lá, chamava-se democracia direta. Algum tempo depois, houve-se uma modificação neste tipo de democracia, chegando-se ao que conhecemos hoje como democracia indireta ou democracia representativa. O que vem a ser isso? Mantendo-se o princípio da soberania popular, o povo escolhe representantes, dando-lhe mandato através do voto, para que eles possam exercer aquela atividade política através da representação do povo. Isto é, o povo exerce seu poder, a sua soberania, de forma indireta, através de representantes. Os políticos, por exemplo. No Brasil, nossa democracia é chamada de democracia semidireta. Isto é, nós temos uma democracia representativa, nós elegemos nossos candidatos, elegemos nossos representantes, mas ao mesmo tempo nós também temos algumas características da democracia direta. Por isso somos chamados de democracia semidireta. E quais são essas características? Você lembra? Existe efetivamente alguma forma de você, cidadão, se manifestar diretamente sobre algo relativo ao dia a dia da sua cidade, ao dia a dia do seu país? Sim, existe. São 3 os mecanismos de democracia direta no Brasil. 1, o plebiscito. 2, o referendo. E, por fim, 3, a iniciativa popular. O plebiscito é uma pergunta, um questionamento que o governo faz à população sobre alguma política pública que ainda não foi implementada, de forma a que o povo opine se ele é a favor ou contra aquela implementação, aquela política pública. Vocês lembram da campanha do desarmamento? Pois é, foi um plebiscito. O povo foi perguntado se queria ou não proibir o comércio de armas no Brasil. E a resposta do povo foi não. Já o referendo é uma consulta popular sobre uma política pública que o governo já implementou. Isto é, o governo já tomou uma atitude e pergunta se a população confirma ou não confirma aquela política. Um exemplo foi o referendo sobre o presidencialismo. Vocês lembram?
Nós votamos para confirmar se queríamos dar continuidade ao presidencialismo ou queríamos mudar para o parlamentarismo, se nós queríamos continuar na república ou mudar para a monarquia. Por fim, iniciativa popular é uma outra manifestação de democracia direta no Brasil, onde qualquer cidadão poderá implementar um projeto de lei e apresentar nas casas legislativas. Para isso, basta arrecadar um determinado número de assinaturas no seu projeto. Esse projeto, encaminhado à Casa Legislativa, vai para uma votação normal, como qualquer outro. No seu município, essas manifestações também poderão ocorrer. O plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. A Constituição Federal irá consignar quais são os casos específicos. Dê uma olhada na Constituição Federal e lá você encontrará todas as respostas aos seus questionamentos. Desta forma, verificamos que a soberania popular se manifesta na democracia brasileira através do sufrágio universal, do voto secreto e direto e dessas três manifestações de democracia direta: a iniciativa popular, o plebiscito e o referendo. Fácil, né? Pois é muito fácil quando a gente tem uma visão mais completa de tudo. Mas eu queria fazer uma pergunta a vocês. Quem pode votar no Brasil? Todos podem votar? Criança vota em plebiscito, em referendo? E estrangeiro? Vota? Pois é exatamente para responder estas perguntas que nós vamos agora estudar um outro assunto, chamado capacidade eleitoral. A capacidade eleitoral é dividida em capacidade eleitoral passiva e capacidade eleitoral ativa. A capacidade eleitoral ativa é aquela capacidade que tem todo cidadão em dias com seus direitos políticos no Brasil, de votar, de participar de plebiscito, referendo e de propor iniciativa popular. Já a capacidade eleitoral passiva é a capacidade que tem todo cidadão de ser votado, de ser eleito numa eleição. Mas, para que esta capacidade eleitoral passiva seja exercida, é necessário que o cidadão tenha um atributo chamado elegibilidade. Guarde bem esse nome, elegibilidade. É um assunto interessante, mas que nós não vamos tratar agora. Vamos tratar mais à frente, quando formos falar sobre escolha e registro de candidatos. Agora que já estudamos democracia, vamos falar um pouco sobre separação dos poderes. Acredita-se a um francês chamado Montesquieu a separação dos poderes da forma que nós vemos hoje. Montesquieu era francês, muito apreciador do sistema inglês de governo, e, a partir de um teórico inglês chamado John Locke, ele absorveu suas ideias e trouxe para a França uma estrutura de separação dos poderes onde não existia a monarquia. Assim, os poderes ficaram separados em executivo, legislativo e judiciário. Você conhece os poderes? O executivo é o poder responsável por gerir a coisa pública, por planejar o dia a dia do estado, município ou do país e por governar. No poder executivo, nós encontramos o presidente e vice-presidente da República, o governador e vice-governador de estados, e o prefeito e vice-prefeito de municípios. O poder legislativo é o responsável por criar leis, fiscalizar o poder executivo e apreciar os projetos que o poder executivo lhe enviar. No poder legislativo, nós elegemos os senadores da República, os deputados federais, distritais e deputados estaduais e os vereadores. Neste ano de 2012, nós teremos eleições para o Poder Executivo Municipal, prefeito e vice-prefeito, e para o Poder Legislativo Municipal, os vereadores. O último dos poderes é o Poder Judiciário. No Brasil, o Judiciário é o único dos três poderes ao qual você não poderá acessá-lo pelo voto. Você somente poderá fazer parte do Poder Judiciário no Brasil através de concurso público para a carreira da magistratura. O Poder Judiciário é dividido em
Justiça Estadual e Justiça Federal. E as justiças são divididas em temas específicos: Justiça Penal, Justiça Civil, Comercial, Justiça Eleitoral, Justiça Trabalhista, etc. Todos os órgãos judiciários têm a primeira instância, os tribunais de segunda instância e os tribunais superiores.